Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STF. E você vai ver também. INSS proíbe novos pedidos de aposentadorias, pensão e BPC. E ainda, mais de 3 milhões de multas em pedágio Free Flow são suspensas pelo governo federal. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que nos acompanha aqui no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques desta quarta-feira, 29 de abril. Indicado para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União está em sabatina, neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Rodrigo Araújo Messias, de 44 anos, é mestre pela Universidade de Brasília. Evangélico, natural de Pernambuco, é considerado um nome de confiança do governo. Messias é membro de carreira da Advocacia Geral da União e procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Chegou ao posto mais alto do Ministério no terceiro mandato de Lula. Na chefia da AGU, ele se tornou o principal conselheiro jurídico do presidente da República, sendo responsável por representá-lo em ações no Supremo Tribunal Federal. Uma das cadeiras de ministro do Supremo está vaga desde outubro do ano passado, quando o então ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a aposentadoria depois de mais de 12 anos de atividade no tribunal. Em novembro de 2025, o presidente Lula anunciou a escolha de Messias. Foram 130 dias entre a declaração do presidente e a formalização do pedido. Encerrada a aprovação no Senado, o novo ministro vai tomar posse no Supremo e assumir o acervo de processos do ministro Barroso. Além disso, terá assento na segunda turma do tribunal. A audiência na comissão é a última etapa antes da votação no plenário do Senado Federal, onde Messias vai precisar do voto de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. E olha, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, passou a proibir que segurados façam um novo pedido de benefício enquanto o outro, na mesma natureza, ainda estiver em análise. A mudança, que está em uma instrução normativa, é para diminuir a fila que não para de aumentar. Pela nova regra, o cidadão terá que esperar a conclusão do primeiro processo para, em caso de negativa, protocolar um segundo requerimento. De acordo com o texto, o processo é considerado pendente enquanto ainda houver um prazo para apresentação de recurso administrativo. Ou seja, mesmo após uma decisão inicial, o pedido segue ativo até o fim desse prazo. A norma abre uma exceção para pedidos de revisão, que continuam permitidos mesmo com o processo em curso. A medida tem como objetivo padronizar procedimentos e evitar a duplicidade de solicitações no sistema previdenciário. O INSS e o Ministério da Previdência têm atuado em várias frentes para tentar diminuir essa fila, uma promessa de campanha do presidente Lula lá em 2022, que tem incomodado o governo. Dentre as ações que já estavam em andamento e que deverão ser reforçadas estão a nova regra para o auxílio-doença sem perícia, por meio do Ateste-Med, que passou a ter perícia mais detalhada e poderá negar o benefício à distância, sem que o segurado passe por uma perícia médica presencial. A contratação de 500 novos médicos peritos da Previdência e a continuidade do programa de gerenciamento de benefício, que paga bônus a servidores para destravar benefícios. Outra ação está no uso de inteligência artificial, responsável hoje pela concessão de metade das aposentadorias por meio de robôs, em um sistema no qual o benefício é liberado de forma automática, sem que ocorra análise humana. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas com o SPC Brasil revelou que 58% dos consumidores não controlam gastos com cartão de crédito. A renda insuficiente e falta de planejamento financeiro são alguns dos motivos.
De acordo com o estudo, 58% dos usuários não realizam qualquer tipo de controle ativo dos gastos, confiando apenas em recursos como aplicativos bancários ou guardando o fechamento da fatura para conhecer o valor devido. Entre os que ainda mantêm algum controle, predomina o método simples, como anotações em caderno e uso de planilhas. O levantamento também mostra uma mudança significativa no perfil do mercado, com a consolidação dos bancos digitais, responsáveis por 65% dos cartões emitidos, superando os tradicionais. A preferência dos consumidores por essas instituições está ligada principalmente à praticidade, rapidez na aprovação do crédito e redução de custos como taxas e anuidades. Além disso, tornou-se comum a estratégia de possuir mais de um cartão, prática adotada por grande parte dos usuários que buscam ampliar o limite de crédito disponível e aproveitar benefícios como isenção de anuidade. Apesar de mais da metade dos entrevistados afirmarem que paga o valor total da fatura mensalmente, uma parcela relevante dos consumidores está com contas em atraso. Muitos já foram negativados recentemente, outros tiveram seus cartões bloqueados por falta de pagamento. Esse quadro é agravado pelo desconhecimento generalizado sobre as taxas de juros do crédito rotativo, o que aumenta significativamente o risco do endividamento, especialmente entre aqueles que recorrem ao pagamento mínimo da fatura. O cartão de crédito segue amplamente utilizado, principalmente pela possibilidade do parcelamento, considerada sua principal vantagem. No entanto, novas alternativas começam a ganhar espaço, como o Pix parcelado, que já aparece como um potencial concorrente. Parte dos consumidores afirma que poderia abandonar o cartão caso essa modalidade ofereça condições mais vantajosas. Dessa forma, o estudo evidencia que, mais do que o acesso ao crédito, o grande desafio está na educação financeira e no uso consciente dos recursos disponíveis. E os brasileiros estão gastando o que podem e o que não podem em apostas online. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio deu uma dimensão do tamanho deste problema. Nos últimos 2 anos, o faturamento das bets foi de quase 144 bilhões de reais. O mesmo valor obtido nos 2 últimos períodos de Natal juntos pelo comércio do país inteiro. No destaque internacional, os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira que vão deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, a partir do dia 1º de maio. A decisão marca uma mudança significativa no cenário energético global e foi confirmada por fontes oficiais e agências internacionais. De acordo com as autoridades do país, a medida reflete uma revisão estratégica de longo prazo, motivada pelas divergências em relação às cotas de produção impostas pelo cartel. O governo vinha demonstrando uma insatisfação com limitações consideradas restritivas para o seu potencial de expansão no mercado de petróleo. A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e da OPEP+, pode provocar impactos relevantes no equilíbrio do mercado global de energia. Analistas apontam um possível aumento da volatilidade nos preços do petróleo e novas tensões entre grandes produtores, em meio a um cenário já sensível geopoliticamente e economicamente. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como OPEP, foi criada em 1960 por países produtores, com o objetivo de coordenar a produção de petróleo e influenciar os preços no mercado internacional. Hoje, os integrantes da organização respondem por cerca de 30% da produção mundial de petróleo. No grupo, há grandes diferenças no volume produzido por cada país. Dados do último boletim estatístico anual da OPEP mostram como a produção de petróleo se distribui entre os países membros. A Arábia Saudita, por exemplo, se destaca com a produção de mais de 8 bilhões de barris por dia, seguido do Iraque, que produz mais 3 milhões de barris por dia. Irã, Emirados Árabes Unidos, com mais de 2 milhões de barris por dia, Nigéria, 1,35 milhão de barris por dia, Líbia, 1,14 milhão de barris por dia, Venezuela, 921 mil barris por dia, Argélia, 907 mil barris por dia, Congo, 260 mil barris por dia, Gabão, 224 mil barris por dia e Guiné Equatorial, com 57 mil barris por dia.
Em 2016, diante de um período de preços baixos do petróleo, a OPEP ampliou a coordenação ao firmar parceria com outros grandes produtores. Dessa aproximação surgiu a OPEP+, que reúne 23 países exportadores de petróleo. Em um discurso histórico no Congresso americano ontem, o rei Charles III pediu que os Estados Unidos permaneçam fiéis a seus aliados ocidentais históricos. Em um momento em que a relação especial com o Reino Unido enfrenta fortes tensões em torno das guerras no Irã e na Ucrânia, o monarca exaltou a OTAN e afirmou que os Estados Unidos e Reino Unido têm o dever de promover a paz. O rei Charles III da Grã-Bretanha discursou perante uma sessão conjunta do Congresso americano em Washington. O monarca repetiu assim à mãe, a falecida rainha Elizabeth II, que falou ali em 1991. Charles III aproveitou a ocasião para pedir que os Estados Unidos permaneçam fiéis a seus aliados ocidentais históricos. A declaração ocorre em um momento em que a relação especial com o Reino Unido enfrenta fortes tensões em torno das guerras no Irã e na Ucrânia. A aliança que nossas duas nações construíram ao longo dos séculos e pela qual somos profundamente gratos ao povo americano é verdadeiramente única. Charles III destacou ainda que a aliança entre ambos os países não podia se sustentar nos feitos do passado. O discurso no Congresso ocorreu após o rei ter sido recebido pela manhã pelo presidente Donald Trump com uma pompa pouco habitual na Casa Branca. The challenges we face are too great for any one nation to bear alone. Os desafios que enfrentamos são grandes demais para que qualquer nação os suporte sozinha, mas neste ambiente imprevisível, nossa aliança não pode se basear em conquistas passadas, nem presumir que os princípios fundamentais simplesmente perduram. Como disse meu primeiro-ministro no mês passado, a nossa é uma parceria indispensável. Não devemos desconsiderar tudo que nos sustentou nos últimos 80 anos. Em vez disso, devemos construir sobre isso. Instead, we must build on it. Renewal. A viagem de Charles III ocorre enquanto os Estados Unidos celebram o aniversário de 250 anos da Declaração da Independência da Coroa Britânica. E a gente volta com notícia de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou o presidente e o relator da comissão especial que vai analisar as propostas sobre o fim da escala de trabalho 6x1. A pauta sobre o fim da escala de trabalho 6x1 ganhou um importante capítulo nesta terça-feira, após o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciar aos deputados federais Alencar Santana, do PT, como presidente e Léo Prates, do Republicanos, como relator da comissão especial que analisará o processo. A partir de amanhã, aliás, os parlamentares devem começar as sessões para discutir as propostas da PEC 6x1. O colegiado terá 37 titulares e igual número de suplentes. O grupo também contará com uma vaga extra titular e suplente para atender ao rodízio entre bancadas não contempladas. Será esse grupo que vai analisar as duas propostas de redução da jornada de trabalho que tramitam juntas, a redução da carga semanal de 44 horas para 36 horas de forma gradual e o fim da escala 6x1. Após a análise no colegiado, as PECs poderão seguir para votação pelos deputados, onde precisarão de 308 votos em 2 turnos para aprovação e envio ao Senado. A Câmara abriga 513 parlamentares. O colegiado precisa cumprir um mínimo de 10 sessões, podendo realizar até 4 por semana, o que indica a conclusão rápida dos trabalhos. E veja a seguir, mais de 3 milhões de multas em pedágio Free Flow são suspensas pelo governo. E agora na sua tela, imagens ao vivo do céu da capital paulista, 26 graus neste momento. O Redação Hit volta já.
E o Redação Hit está de volta com as principais notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, o decreto que oficializa a validade do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A medida entra em vigor, o acordo, aliás, entra em vigor a partir do dia 1º de maio. A cerimônia para validar o tratado, que entra em vigor a partir do dia 1º de maio, ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. E esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que querem evitar que o Brasil cresça, que querem evitar que o Brasil dispute, que querem evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. De acordo com matéria da Agência Brasil, com o tratado, o Bloco Sul-Americano, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, vai zerar tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. Já a União Europeia vai eliminar tarifas sobre 95% dos bens vendidos pelo Mercosul em até 12 anos. Os termos do acordo foram assinados no fim de janeiro em Assunção, no Paraguai, entre representantes dos dois blocos após 26 anos de negociações. Quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, eles vêm com mais rapidez, mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direito, as coisas criam mais dificuldades. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. O pacto cria uma zona de livre comércio envolvendo 31 países, sendo 27 da União Europeia e 4 do Mercosul. Somados, os blocos têm uma população conjunta de 720 milhões de habitantes e cerca de 22 trilhões de dólares em produto interno bruto. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente intensificou operações contra madeireiras fantasmas na Amazônia. Essas empresas fingem que são legais para enganar a fiscalização. Só no ano passado, esse tipo de prática quase dobrou na região. A Ação Maravalha, iniciada pelo IBAMA em fevereiro deste ano, é para combater a extração e comercialização ilegal de madeira na Amazônia, especialmente no Pará e sul do Amazonas. A operação tem como princípio desarticular grupos criminosos que atuam em terras indígenas e unidades de conservação da região para a extração de recursos naturais. De acordo com o IBAMA, o esquema funcionava da seguinte maneira: as empresas comercializavam madeira de origem ilegal, esquentando notas fiscais e créditos florestais, comprovantes de plantio e manejo regular para fingir legalidade no negócio. Durante a ação, foi identificado que ao menos 8 madeireiras nem sequer tinham estrutura física, muito menos funcionários. Nesses casos, o CNPJ era usado para registrar a madeira irregular e colocá-la no mercado. A exploração ilegal de madeira no estado do Amazonas acendeu um alerta para possíveis crimes não só ambientais, mas também trabalhistas, devido à ausência de vínculo empregatício, ao desrespeito às normas de segurança e até a condições precárias. Outro estado que sofreu fortes fiscalizações foi o Pará. Das 66 madeireiras autuadas, 55 não têm nenhum trabalhador registrado. Para que a operação fosse um sucesso, foram usados satélites para mapear as áreas que podem ou não sofrer perdas de madeira. Após as últimas ações do IBAMA, o agronegócio se mobilizou no Congresso. A Câmara dos Deputados acelerou a tramitação de um projeto de lei que barra ações do IBAMA, como o Maravalha, ao proibir que órgãos ambientais paralisem atividades em áreas de desmatamento ilegal quando a detecção da irregularidade for feita apenas por meio de tecnologias remotas. Nos últimos meses, o IBAMA realizou a ação, aplicou 110 milhões em multas e atingiu 70 madeireiras. O governo federal suspendeu as multas aplicadas por meio do sistema de pedágio eletrônico
Free Flow nos últimos 200 dias. A medida abriu uma nova fase de transição na cobrança em rodovias de todo o país. Com a suspensão, serão anuladas mais de 3 milhões de autuações. Além da suspensão de 200 dias das multas aplicadas no sistema de pedágio Free Flow, o governo também anulou mais de 3 milhões e 400 mil multas aplicadas por falta de pagamento da tarifa. As infrações eram registradas em casos em que os motoristas não quitaram o pedágio em até 30 dias após a passagem pelas rodovias monitoradas. O modelo Free Flow funciona sem praças físicas de cobrança. A identificação dos veículos são feitas através de câmeras e sensores e o pagamento por meio de aplicativos, tags ou sistemas digitais. Na prática, o motorista passa pela rodovia e recebe a cobrança de forma automática. Pelo Código de Trânsito, o não pagamento do pedágio é considerado infração grave. A penalidade prevê a multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Com a nova deliberação, o modelo passa a operar em regime de transição. As concessionárias terão 100 dias a partir da decisão do Conselho Nacional de Trânsito para ajustar seus sistemas. O objetivo é integrar a cobrança diretamente à carteira digital de trânsito, centralizando o pagamento e a notificação ao usuário. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, afirmou que a decisão foi tomada após a avaliação do governo de que o sistema não foi suficientemente comunicado à população. Segundo ele, a falta de informação contribuiu para o elevado número de autuações registradas desde a implantação em março de 2023. O ministro Guilherme Boulos defendeu a suspensão das multas como uma medida de correção de rota. Segundo ele, muitos motoristas foram autuados sem ter clareza sobre o funcionamento do sistema, ou mesmo sobre a existência da cobrança em alguns trechos. Com a suspensão das multas, a revisão das regras e a adequação das concessionárias em curso, o governo tenta consolidar uma nova fase de implementação do Free Flow no país. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã.